pastor é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra vão dizer a mesma crê, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Glória a Deus. Ainda, irmãos, 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. No mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Eis o grande pecador, eis aqui o Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal, guarda
padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus do Calvário. Oh glória! Da Páscoa não foi o chocolate, não o bom almoço que nos transformou, mas foi o sangue de Jesus, a qual nós fomos justificados, somos através pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Levante a tua mão e dá glória a Deus, irmão. Vamos louvar ainda o hino 20 da harpa cristã. Olhai para o Cordeiro de Deus. Queridos, quantos queriam estar aqui nesta noite? Quantos que já passaram por nós e queriam estar aqui? Quantos que já descansaram no Senhor, que você queria que estivessem aqui? Porém, essa oportunidade, ela não é daquele que está ausente. Essa oportunidade, ela é ímpar, é minha, é sua, Wesley. Por isso que a Bíblia diz assim, que quando nós nos reunimos, nós temos hinos, cânticos espirituais para oferecer ao Senhor. Louvamos a Ele. Livre do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir.
Olhai para o Cordeiro de Deus. Só a igreja, levante a sua mão e declare. Olhai para o Cordeiro de Deus. Diga isso. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, amados. Vamos proceder à leitura da palavra. Estaremos nessa noite fazendo a leitura. Eu quero convidar o presbítero Aloísio para estar fazendo a leitura da palavra nesta hora. Pegue a sua Bíblia, se você não tem, será colocada aqui no nosso reto projetor e acompanhamos a leitura. Em seguida também o mesmo estará orando. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. 1 Pedro 1, 13. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem usurpação de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, a qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não somente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus. Quem necessita de oração? Peço aos irmãos, quando forem orar, orem também pela libertação de meu filho, que só Jesus para trabalhar nessa vida. Tem muitas vezes a gente tem luta e não podemos lutar sozinho, né? Oremos. Senhor Jesus, Rei da Glória, estamos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui nesta noite, ó Pai, através da Sua graça, da Sua misericórdia, Senhor. Ó Pai querido, Rei da Glória, fala, Senhor, conosco, ó Pai, continua, Senhor, falando a cada um, ó Pai, porque cada um, Senhor, veio buscar algo de Ti, Senhor. Há pessoas aqui, Senhor, com situações, ó Pai, que acham que não dará conta, Senhor, mas o Senhor é o Deus que tudo sabe, tudo pode, Senhor. O Senhor é o Deus que veio lá na frente, ó Pai, vê o nosso dia de amanhã, Senhor. Ó Pai querido, Rei da Glória, guarda, Senhor, a cada um dos Seus filhos, ó Pai, os Seus entes queridos, Senhor, aqueles que não estão na Tua presença, que correm o risco, Senhor, de serem engolido pelo inimigo das nossas almas, Senhor, por aquele ser das trevas, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, através da Tua graça, enviar Seus anjos, ó Pai, para proteger a cada um dos Seus filhos e de Seus entes queridos, Senhor. Somente o Senhor conhece o mundo espiritual, Senhor. Nós, ó Pai querido, estamos dependentes de Ti, Senhor. Precisamos de Ti mais do que a próxima batida de nosso coração, Senhor, porque Tu és vida, Senhor. Tu és a vida eterna, ó Pai querido, Rei da Glória. Abençoa, Senhor, a cada um, ó Pai, este coração, Senhor amado, Rei da Glória, que está preocupado, que o Senhor venha nesta noite, ó Pai querido, Rei da Glória, Senhor, acalmar, ó Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha neste momento, ó Deus, trabalhar, Senhor, neste coração, acalmando, Senhor amado, Rei da Glória, porque somente o Senhor, ó Pai, tem toda maneira, Senhor, de trabalhar. Então, o Senhor tem todo o poder, Senhor, no céu e na terra, ó Pai. Abençoa a Tua igreja neste momento, Senhor, cerca, Senhor, esta casa com fogo, Senhor, derrama bênçãos espirituais, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre cada um de Seus filhos, ó Pai. Renova, Senhor amado, as forças daquele que está enfraquecido. Dai, Senhor, certeza, ó Pai, àquele que está indeciso, ó Pai querido, Rei da Glória. Senhor, somente o Senhor, ó Pai, que pode, Senhor, nos colocar no caminho certo, ó Pai. Orienta-nos, ó Pai. Dirija, Senhor, nossas vidas, ó Pai. Trabalha, Senhor, nossos corações. Tira, Senhor, as dúvidas, ó Pai. O Senhor, ó Pai querido, Rei da Glória, é o Deus da certeza, Senhor. Trabalha, Senhor, nossas vidas. Tira as escamas de nossos olhos, ó Pai. Desobstrua nossa audição espiritual, para que nesta noite, ó Pai, possamos ouvir a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra. Revela-nos, Senhor, o segredo da Tua palavra, Pai querido, Rei da Glória. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos aos céus, querido. Cante assim, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou Seu filho amado, seu filho amado para perdoar, pra perdoar e para me salvar. pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados. Na cruz morreu. Obrigado, Senhor. Por meu pecado. Mas ao terceiro dia Ele ressurgiu. Mas ressurgiu
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim Chegar a hora. chegar a hora Em que a morte enfrentarei. em que a morte enfrentarei. Sem medo então terei vitória. Sem medo então terei vitória. Eu verei na glória. Irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Levante a tua mão e declare nesta noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele Te louvamos, ó Senhor. vive. Te adoramos, ó Rei da Glória. Temor não há. Temor não há. Oh, exaltado é o Senhor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar a Ele. Podem se assentar, irmãos. Nós vamos ouvir uma primeira palavra nesta noite. O nosso irmão Davi está com a oportunidade de estar nos dando uma primeira palavra. Querido, hoje é um domingo de Páscoa. Eu disse aqui ao início do culto, não foi a Nestlé, também não foi a Garoto. Aí hoje vem um monte de marca de chocolate por aí, né? Uma segunda ali, a Arcon e outras, que me purificou. Foi Jesus que se entregou por amor das nossas vidas. Glorifique a Ele. Graças e paz, irmãos. Gostaria de estar meditando juntamente com a igreja aqui no livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Somente até aqui. Meus irmãos, analisando essa passagem do profeta Abacuque, meditando nela, eu me deparei com um contexto histórico, né, qual o povo do Senhor ele estava passando por um momento muito difícil, estavam tendo muita violência sobre o
povo de Deus, e onde o profeta Abacuque ele se levanta e vai indagar ao Senhor, clamando: Senhor, por que nós estamos passando por isso? Porque há injustiça no nosso meio. E muitas das vezes nós, até mesmo nessa situação do profeta Abacuque, passamos por situações difíceis, vemos injustiça no nosso país, na nossa nação, e perguntamos: Senhor, até quando? Por que o Senhor está permitindo tudo isso no nosso meio? E é interessante que o Senhor ele vai responder a Abacuque de uma forma a qual o profeta ele não ia entender, pois Deus ia responder ele fazendo com que o povo dele se permitisse passar por mais situações difíceis, e ele sem entender. Mas ali havia um plano do Senhor, que através daquele sofrimento ao qual o povo dele estava passando, mais adiante eles iam cantar o hino da vitória. E nós, muitas das vezes, passando dessa mesma forma, injustiça, sofrimentos, aflições, nós podemos cantar o hino da vitória, porque aquele homem a qual morreu na cruz do Calvário, num dia de Páscoa, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje, eu e você, na casa do Senhor, nós podemos cantar o hino da vitória, porque Jesus Cristo, ele não está mais na cruz, ele está vivo ao lado do Senhor, do lado direito. Então, irmãos, nós muitas das vezes venhamos nos pegar como o profeta Abacuque, não entendendo a situação, não entendendo o processo, mas nós venhamos fazer como Abacuque fez: Senhor, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não produza o mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, continue firme na presença do Senhor, se alegre, porque Ele já nos deu vitória lá na cruz do Calvário. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Como já foi expressado, é um motivo de alegria nós estarmos aqui, porque sabemos o porquê estamos, porque alguém se entregou em meu e em seu lugar para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, adorando e bendizendo o nome dEle. Neste momento, os jovens, Nova Aliança, vão estar com a oportunidade de estar louvando e adorando ao Senhor. Logo em seguida, as guerreiras também se preparam para estar em continuidade a esta adoração. E a igreja também tem a oportunidade de adorar, de glorificar o Senhor com seu glória a Deus, com seu aleluia, porque a presença do Senhor já é real em nosso meio nessa noite. Cumprimentamos a igreja com a graça e a paz.
Cumprimentamos a igreja com a graça e paz. Oh Deus, me sonha.
autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, neste momento nós vamos estar recolhendo dízimos e ofertas. Logo após a nossa irmã Elinete, ela se prepara para louvar o Senhor. Se porventura houver dizimista nessa noite, convido você a vir aqui à frente, à minha esquerda. Se caso você for estar entregando nessa noite a 10ª parte daquilo que pertence ao Senhor, em um ato de gratidão, que você possa estar aqui vindo à minha esquerda. E você que for ofertar, pega a sua oferta com amor, com carinho. O presbítero Aloysio vai estar recebendo os dízimos dos nossos irmãos nessa noite. Aleluias. Pega a sua oferta com amor, com carinho, igreja, a qual nós também vamos estar orando por ela. Se caso você não tem espécie, você também queira estar ofertando nessa noite, na minha retaguarda, nós temos aí a nossa chave Pix, uma forma também que você pode estar contribuindo, segundo aquilo que o Espírito Santo propôs no seu coração, porque a própria palavra nos ensina que Deus ama aquele que dá com alegria, que você não venha fazer uma barganha com Deus, mas sim ofertar com alegria, porque tudo que temos, o próprio salmista expressa, o que darei ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Então eu creio que se nós estamos aqui nessa noite, temos roupa, nos alimentamos durante o dia de hoje, e Ele cuidou da nossa saúde, foi porque Ele tem suprido as nossas necessidades. Eleve o seu pensamento a Deus. Vamos estar orando neste momento, igreja. Oremos. Pai amado e querido, Deus de poder, de graça e de misericórdias, continue abençoando, Pai, a vida dos dizimistas, prosperando ele em tudo quanto eles fizer, que nunca falte em seus celeiros o pão, não venha faltar, Senhor Deus, nada, porque sabemos que Tu és um Deus provedor de boas obras. Abençoa o Teu povo que vai estar ofertando na sua casa, Pai. Também aquele que não tem o que apresentar a Ti, que ele não venha ser despedido de mão vazia, mas que as bênçãos do Senhor também venham recair sobre eles. Que haja abundâncias, Pai, em meio ao Teu povo, Tua igreja, que eles prosperem tudo quanto eles fizerem. Que o Senhor abra uma porta de emprego para aquele que carece, traga a cura, Senhor Deus, para o enfermo, a libertação para o oprimido, porque sabemos que Tu és um Deus zeloso, de boas obras, e cuida de nós em cada detalhe. Continue agindo, continue operando, continue trabalhando, cumprindo segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade em nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oferte com alegria neste momento, igreja. A graça e paz, igreja. Que a neve brilha mais que o sol, a terra se cala para lhe escutar, e pelo nome ele chama cada estrela, e tem o universo só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quando
nas águas, porque Ele é grande. Grande, o meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, o lírio dos vales, a rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, o princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, o meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, o meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Como é grande o nosso Deus. Mas também Ele pode se tornar pequeno o suficiente para caber dentro do seu coração. Aleluias. Neste momento eu gostaria de estar convidando as crianças a vir aqui à frente, juntamente com a professora Bianca, que vai estar ensinando as nossas crianças nessa noite. Glória a Deus. Neste momento a Giovana vai estar orando pelas crianças, pela professora. Graças e paz. Oremos.
Senhor meu Deus, abençoa as crianças, abençoa a igreja. Obrigada por mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas pela vida das nossas crianças, igreja. Glória a Deus. Podemos assentar, igreja? Aleluias. Enquanto as crianças se preparam ali, eles estão se dirigindo ao departamento infantil. Neste momento também nós vamos adentrar na palavra de Deus. Como aprendemos, até aqui foi nós que oferecemos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, ofertamos, dizimamos, e o Senhor recebeu tudo isso de uma forma obediente. Agora é o momento de nós o reverenciarmos, a qual Ele vai estar transmitindo, através do seu servo, a sua palavra aos nossos corações. O presbítero Cleiton vai estar ministrando a palavra do Senhor às nossas vidas nessa noite. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo de número 5. Aleluia. O segundo livro da Bíblia Sagrada diz assim: o cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E comereis dele cru, nem cozido, nem água, nem senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus em um dia especial, a qual é comemorado a Páscoa. E hoje nós vamos estar falando sobre a verdadeira Páscoa. Não essa que o mundo aí fora conhece e a gente vê nos noticiários, em mídias e tudo mais, mas sobre a verdadeira Páscoa e principalmente o poder que há no sangue. Aleluia. Feche os seus olhos.
Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor, por podermos meditar e ouvir a Tua palavra. Senhor, pela Tua infinita misericórdia e bondade, Senhor, usa-me nesta noite, ó Pai, para trazer uma palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus é o que nós esperamos e te pedimos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, em vários textos da Bíblia Sagrada vai falar sobre a Páscoa. Aqui onde nós lemos é onde foi instituído a Páscoa lá no passado, quando o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, viviam escravizados no Egito, viviam uma vida de escravidão. E através do servo Moisés, que muito foi corajoso, fiel e temente a Deus, e ouvindo a voz do Senhor, ele passou não a desafiar, mas ele ia até Faraó e fazia como Deus pedia para ele, para que libertasse ou deixasse o povo de Israel ir embora daquela terra. Só que Faraó, com seu coração endurecido, não permitia que o povo fosse embora. E aí acontecem as pragas que é lançado ali, até que chega um momento em que tudo isso era um plano do Senhor. Até que chega num momento em que Deus, é muito interessante porque Deus fala algo para Faraó, para Moisés, e já diz para ele, ó, Faraó vai continuar com o seu coração endurecido. Ele não vai permitir que vocês vão embora. Mas isso tudo está dentro dos meus planos. Algo maravilhoso para as nossas vidas. E que você pode guardar no seu coração. Não importa se você tem tentado uma vez, 2 vezes ou 3 vezes e não tem dado certo. Continue acreditando, porque a palavra do Senhor é que Ele sabe de todas as coisas, e mesmo que você tenha tido uma resposta como não na sua vida, isso não está fora dos planos de Deus. Deus continua sendo o Senhor, e Ele sabe, e no momento certo Ele vai trazer a vitória para as nossas vidas. Aleluia. Nada está fora do controle do nosso Deus. Aleluia. Cristo, Ele é a nossa Páscoa, Ele é a verdadeira Páscoa, e o seu sangue ainda tem poder. Nessa última momento em que o anjo, em que a morte iria passar sobre o Egito, Deus dá uma ordem para Moisés repassar aos anciãos do povo de Israel. E a ordem era que eles deveriam sacrificar um cordeiro, que deveria ter 1 ano, não era qualquer cordeiro, e também não era de qualquer forma. Ele deveria ser sacrificado. O seu sangue, que estaria numa bacia, ele deveria ser passado tanto nos umbrais da porta, como nas laterais também. E foi dito a Moisés que aonde fosse passado aquele sangue, e a família que estivesse do lado de dentro daquelas portas, quando a morte passasse pelo Egito, toda a casa onde houvesse a marca do sangue do cordeiro, ali não haveria morte. Muito pelo contrário, todo aquele que estiver do lado de dentro da casa, onde o sangue do cordeiro está marcado, aleluia, ele estava livre da morte. E mais do que isso, ele estava em comunhão com Deus. Mas isso aconteceu lá no passado para que ficasse como um testemunho, de uma forma em que as futuras gerações se lembrassem. E quem não soubesse iria perguntar por que dessa festa, porque isso eles praticam até hoje, os judeus, uma festa anual,
que é para lembrar da libertação do povo de Israel lá do Egito. Viviam como escravos, mas foram libertos pelo poder de Deus. E isso se tornou uma festa anual do povo de Israel. Aleluia. E para os nossos dias de hoje, a Páscoa não é mais uma festa tradicional, uma festa lá dos antepassados. É muito mais do que isso. Como eu disse, não é apenas uma história que é contada, que é passada de geração em geração. Mas quando o nosso Senhor Jesus, que a palavra de Deus vai dizer que antes de Ele ser conhecido aqui nessa terra, Ele já era, aleluia. Lá em João, no capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne. E lá no princípio o Verbo já estava com Deus e era Deus. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Aleluia. Ela é muito antes de nós. E assim como Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou, entregando o seu Filho, como a verdadeira Páscoa, que hoje nós temos e nós celebramos, porque nós temos vida, e muito mais do que vida, nós temos em abundância para a glória do nosso Deus. Aleluia. A Páscoa, ela então não é uma tradição, não é uma história apenas, ela é uma libertação. A Páscoa, ela não é um evento que vem se repetindo como os judeus praticam, ela é uma experiência espiritual para as nossas vidas. A Páscoa, ela não é um cordeiro que foi pegado assim como fizeram lá no passado e que foi morto, mas ela é um Cristo que foi morto por os nossos pecados, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia. A nossa Páscoa continua viva, aleluia, e a sua mensagem continua até os dias de hoje para a nossa vida. E mais maravilhoso do que isso, é que em breve Ele virá para nos buscar. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Muitos têm comprado aí nesses dias ovos de Páscoa, de chocolate. Infelizmente muitos não sabem nem a verdadeira intenção que é comemorado a Páscoa. Mas graças a Deus que nós sabemos, e que nós estamos aqui nessa noite adorando, exaltando e agradecendo ao Senhor pelo livramento e pela vitória que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Aleluia. O nosso Senhor Jesus, Ele é a verdadeira Páscoa. E Ele foi sacrificado por mim e foi sacrificado por você. E como é que nós temos vivido as nossas vidas nos dias de hoje? Como é que você tem tratado o sangue que foi derramado para te trazer a salvação, para transformar a sua vida e para te dar a vida eterna? Como que você tem vivido a sua vida? Aleluia. Deus sempre trabalhou através do sangue de Jesus. A partir do momento em que você ouviu falar sobre Cristo, sobre uma transformação que Ele pode fazer na vida do ser humano, e você acreditou, você se lembra como que você chegou até Jesus? Alguém pregou para você, você ouviu alguém falar, ou algum familiar seu te convidou, ou ninguém te convidou? Você ouviu falar de Jesus e aí não aguentava mais viver uma vida ali no mundo e resolveu viver uma vida para o Senhor? O que te trouxe até a presença do Senhor Jesus? Na cruz do Calvário houve uma redenção. O nosso Cristo se rendeu.
mesmo sendo perfeito, sem nenhum pecado, Ele se rendeu por amor de nós. E a rendição de Jesus, ela traz transformação. E o que é que tem sido transformado na sua vida? O que é que tem sido transformado dentro do seu lar? O que é que tem sido transformado dentro do seu coração, na sua mente? Quanto tempo já passou? Talvez você viveu um período de alegria, de gozo na presença do Senhor. Talvez você já falou línguas estranhas. Talvez você já viu uma transformação dentro da sua casa. Mas o tempo se passou. E você tem notado que não está mais vivendo a transformação que o Cristo, pela redenção dele na cruz, deve trazer em nossas vidas. Você certamente gostaria que alguém mais estivesse do seu lado aqui neste lugar. Talvez você gostaria de sentir um pouco mais a presença do Espírito Santo de Deus. Talvez você espera, está aguardando de que algo aconteça na sua vida, e isso não tem ocorrido. Mas nesta noite, aquele mesmo Cristo, a qual mesmo sendo perfeito, sem pecado nenhum, Ele se entregou por amor de você, por amor de nós. Aleluia, Deus está aqui neste lugar. Aquele mesmo Jesus que você pode imaginar, Ele levando chicotadas, Ele sendo esbofeteado, tantas palavras sendo lançadas contra Ele, e Ele como um cordeiro calado, não abriu a sua boca. Antes, porém, Ele sabia que o que Ele estava fazendo era uma missão, a qual o Pai tinha colocado sobre Ele, e Ele sabia que no dia de hoje você estaria aqui, mesmo com um coração contrito, apertado, passando lutas e dificuldades, mas você está aqui nessa noite. E lá atrás, há mais de 2000 anos, Ele já sabia disso. Aleluia. E a palavra para você nessa noite: o Cordeiro está vivo. Aleluia. Aleluia. O projeto ainda está de pé. Aleluia. Não foi em vão. A palavra que um dia chegou até você e você agarrou, não solte ela. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está te dando força nessa noite. Aleluia. Continua caminhando, ainda não acabou. Está difícil, mas nós vamos conseguir. Aleluia. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Aleluia. Mas o Cordeiro, Ele está vivo. Aleluia, o sangue ainda tem poder para operar em nossas vidas, para transformar a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu coração. Aleluia. Glória ao nome santo de Jesus. Se não tem dado certo, talvez é porque nós estamos fazendo errado. Nós temos muitas intenções boas, mas talvez não é do jeito, da maneira que o Senhor quer. Continua buscando a face do Senhor. Aleluia. Eclesiastes vai dizer lá no capítulo 3: há tempo para todas as coisas aqui na terra. No tempo certo a vitória vai chegar em nossas vidas. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. O sangue de Cristo
Assim como lá atrás, como nós lemos aqui em Êxodo, é apenas um espelho, estava apenas refletindo o que iria acontecer e já aconteceu no futuro com Cristo. E o sangue ali nos umbrais, nas portas, ele tinha um significado de proteção. Ele protegia aquela casa. E é interessante que o Senhor dando ali as ordens para Moisés, e Moisés repassando ao povo, é que quando os umbrais eram ali lavados, ou era passado sangue ali nas portas, depois disso feito, a família tinha que estar dentro da casa, ninguém mais saía, até amanhecer, até a noite passar, porque era durante a noite que o anjo da morte iria passar ali. Então era preciso estar do lado de dentro da casa. Não podia sair até que tudo isso acontecesse. No dia em que você levantou as suas mãos e confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador, nesse exato momento é como se o sangue estivesse sendo passado nos umbrais da sua porta, da sua vida, no seu coração. Você está entregando a sua vida a Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus é a porta, aleluia, que nós devemos passar, e quando nós passamos pela porta, nós achamos pastagem, aleluia. E uma vez que você entrega a sua vida ao Cordeiro de Deus, aleluia, o seu coração ele é lavado por este sangue, a qual traz salvação e te protege. Mas não podemos voltar a passar pela essa porta e ir para o lado de fora novamente. E o Espírito Santo de Deus está dizendo que nessa noite, muitas pessoas, uma vez que passou o sangue nos umbrais da porta e entrou para dentro, está querendo voltar para fora, aleluia. Mas o Senhor, você não veio aqui porque você quis nessa noite, aleluia. Muitas vezes nós nos enganamos, nós achamos que somos donos da nossa própria vida e fazemos o que nós bem queremos, mas a palavra de Deus nos ensina que é o Senhor que guia os passos daquele que ouve a sua voz, aleluia. Você não veio aqui porque você quis, aleluia, você veio aqui porque foi o Espírito de Deus que te conduziu para este lugar, porque nessa noite Ele tinha marcado o encontro com você, e Ele queria falar ao seu coração, e está falando, aleluia. E Deus está dizendo assim: não volte para trás, você já entrou para dentro da casa, você já passou pelas minhas portas, aleluia, não volte, o teu lugar é aqui, na minha santa presença, aleluia, fazendo a minha vontade, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Levanta sua mão e repete assim: Cristo é a nossa Páscoa, e o seu sangue ainda tem poder, aleluia. Aplaude ao Senhor nessa noite. O povo de Israel ficou escravizado por cerca de 400, um pouco mais, alguns dizem aí 430 anos, passando por muito sofrimento, opressão, por muitos açoites. Imagina um povo escravizado, não tem liberdade para fazer o que quer, tem sempre que cumprir algo, e o jugo, ele é pesado. É diferente do nosso Senhor que diz que o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aleluia. O povo de Israel viveu uma opressão por
mais de 400 anos, várias gerações vivendo amordaçado, com dores. Aleluia. Quão terrível foi viver todo esse tempo. Mas os olhos do Senhor estavam sobre aquele povo. Aleluia. Como é difícil passar por lutas, passar por provações. Como é difícil viver numa guerra que parece que não tem fim. Mas os olhos do Senhor ainda estão abertos. Aleluia. Ainda tem contemplado a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o anjo começou a passar pelo Egito, ele não olhava quem era rico, quem era pobre, quem era mais inteligente, quem tinha uma roupa melhor, como as pessoas estavam vestidas, o que elas estavam o que elas tinham. Como posse. O anjo, ele não estava olhando para nada disso. Não era nada temporário, não era nada terreno, não era nada supérfluo. Mas a única coisa que fez com que o anjo, ou que protegesse o povo de Israel, era ter nos umbrais o sangue do Cordeiro. Aleluia. Nada mais importava. Nada mais importava naquele momento. Aqueles que tinham posses, aqueles que tinham um carro bom, ou que estavam buscando uma vida melhor, aqueles que estavam atrás de uma vida financeira melhor, de nada adiantaria naquele momento. A única coisa que podia livrar o povo de Israel era ter o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Na sua vida, o nosso dia tem 24 horas. Quanto tempo nós temos dedicado? Aleluia. Quanto tempo você faz uma reflexão na sua vida de quando você acorda? Quanto tempo você tem se dedicado a buscar a presença do Senhor na sua vida? Quanto tempo você tem dedicado a ouvir a voz do Senhor, a fazer o que agrada ao Espírito Santo de Deus? Eu não estou dizendo para você passar o dia todo lendo a palavra de Deus, mas nós devemos passar o dia todo conectado com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós passamos o dia, chegamos em casa depois do trabalho, da escola ou de algum afazer, chegamos de noite em casa cansado, e não é dia de culto, porque quando é dia de culto a gente vem para a igreja e nós ouvimos a palavra do Senhor, mas não é dia de culto, e muitas vezes você deita para dormir, porque o dia já está se findando, e nós nem temos coragem, nós nem nos preocupamos em fazer uma oração, em se conectar de uma forma íntima com o Senhor. Como é que hoje nós vamos saber se nós temos o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas? Como que você tem se colocado na presença do Senhor? Será que quando é dado algum afazer, alguma tarefa,
ministerial, será que você tem feito de livre e espontânea vontade? Será que tem sido algo prazeroso, gostoso? Você tem apresentado para o Senhor como uma oferta agradável a Deus? Ou tem sido algo difícil para você fazer ou realizar? Quando teu filho pergunta sobre as coisas da Bíblia, será que você tem uma resposta bíblica para dar para ele? Ou você pede para ele perguntar para outra pessoa, você não sabe o que dizer, você treme na hora? Como é que nós temos dedicado a nossa vida em conhecer ao nosso Deus? Aleluia. Aonde você está neste momento? Do lado de dentro ou do lado de fora? Nessa noite, uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Muitas vezes estamos preocupados em ter, em conquistar, em avançar socialmente, em ter algo profissional, mas nada disso vai adiantar. Eu falei aqui esses dias, vou repetir novamente. Eu estive num hospital e eu vi muita gente ali que trocaria tudo, daria a sua casa, o seu carro, a sua melhor roupa, a sua melhor festa, para sair daquele lugar, para ter um tempinho que fosse para estar na presença de Deus, juntamente com os irmãos, louvando, adorando, se alegrando, aleluia. E nós temos essa oportunidade todos os dias. E o que nós estamos fazendo? Aleluia. Deus está falando com alguém nessa noite que tem deixado o tempo passar, tem feito tantas coisas, está cansado, tem lutado, tem batalhado, não está parado, está fazendo bastante coisa, mas está sentindo um cansaço tão grande, e já não sente mais a presença do Espírito Santo na sua vida, já não sente mais a alegria de estar na casa de Deus, juntamente com os irmãos, adorando, louvando, trabalhando na obra do Senhor. Estamos vivendo dias em que são muitas tarefas que têm sido colocadas na nossa vida, no nosso cotidiano, que tem minado as nossas forças, e muitos já não têm mais alegria em servir ao Senhor. Muitos já estão preferindo só ouvir, só ficar sentado, aleluia. Mas Deus está te incomodando nessa noite, porque Ele sabe que você tem algo aí dentro do seu coração. Ele sabe que Ele já colocou algo na sua mão, e Ele está esperando que você faça um pouco mais, aleluia. E isso demonstra que você tem o sangue do Cordeiro na sua vida, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Então, o povo faz conforme foi ordenado. O anjo passa, o dia amanhece, e agora o povo está em festa, porque muitos dos primogênitos, ou melhor, todos do Egito foram mortos. Mas em toda a casa onde tinha o sangue do Cordeiro, ninguém morreu, não houve morte. Aleluia. O povo de Israel que obedeceu a ordem estava livre, ou melhor, estavam felizes, e eles estavam alegres, eles estavam se alegrando, aleluia,
Agora aqui na palavra onde nós lemos tem algo interessante, em que foi dito para eles comer apressadamente, estar com um cajado na mão e com os pés calçados. Aleluia. Quando amanhece o dia, o povo do Egito estão desesperados. Faraó e todo o povo estão assim desesperados. E Faraó, que estava endurecido e não deixando o povo sair, agora a história mudou. Agora é Faraó que manda chão. Aleluia. Creia, continue adorando ao Senhor, e quando você menos esperar, aqueles que estão tentando fazer você parar e impedir a sua vitória, eles mesmos vão trazer a vitória até você. Aleluia. Deus vai usar pessoas para te abençoar, aleluia, de uma maneira que você não imagina e que é difícil de acreditar, mas um milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Creia nessa noite. Faraó fala para Moisés: junta o seu povo e saia o mais rápido deste lugar. É por isso que a ordem foi: cinja os lombos, ou seja, esteja preparado, esteja vestido e com um calçado nos seus pés e com um cajado na sua mão. Isso é para os líderes de cada família, para os anciãos de Israel. Era para ele estar com um cajado na mão, cingido os lombos, ou seja, bem vestido já, e calçado. Quem é que passa à noite, quando nós vamos deitar para dormir, para passar uma noite, que no outro dia nós temos os afazeres? Quem é que dorme? Por exemplo, eu vou chegar em casa, eu não vou dormir dessa maneira. Nós tiramos o calçado, nós colocamos uma roupa apropriada para nós dormirmos e descansar. Mas a ordem aqui era: fique pronto. E o povo não sabia o que ia acontecer no outro dia, mas Deus sabia. Aleluia. A palavra para você nessa noite: fique pronto, fique alerta, aleluia, e seja depressa no que você tem que fazer. Você precisa santificar a sua vida, seja rápido. Tira tudo aquilo que está atrapalhando o Senhor Jesus de agir na sua vida. Aleluia. Tudo aquilo que está atrapalhando o Espírito Santo agir lá dentro da sua casa, você precisa dar um basta. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está dizendo: seja rápido, fique pronto, porque Deus está agindo, e o mais rápido que você imagina, Ele vai mudar a sua situação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em vidas nessa noite. Aleluia. Permaneça com os seus pés calçados, porque você vai ter que ser rápido. Aleluia. Peça discernimento, direção do Senhor, porque Ele está falando nessa noite. Fique pronto, fique em alerta. Aleluia. Deus vai agir na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que ser rápido, irmãos. Aleluia, porque o povo de Israel foi rápido. Quando o faraó falou: vai embora, a palavra de Deus aqui, depois você lê na sua casa, o povo do Egito, que estava escravizando, aprisionando o povo de Israel, agora está dizendo para eles: vai embora, vai embora. Só que o povo de Israel, eles tinham algumas coisas, e eles estavam ali pegando os seus cabritos, carneiros, o seu gado. Eles estavam ali ajuntando, fazendo as suas malas. E o povo do Egito estava tão desesperado, que ele estava assim: ó, não precisa disso não, toma aqui ouro, toma aqui prata, pega isso aqui para vocês, toma aqui comida. A palavra de Deus diz que Israel despojou o povo do Egito sem nem querer. Aleluia. Olha como Deus é grande. Aleluia. Se você tem 1, 2, 3, não se preocupa, aleluia, porque quando Deus agir na sua vida, aleluia, Ele vai tirar de quem tem e não merece, para entregar nas suas mãos, aleluia.
você vai sair vitorioso e cheio das bênçãos de Deus sobre a sua vida, na sua casa. Aleluia. Só que você tem que ser rápido. Aleluia. E ali o povo pegou tudo aquilo que o Egito foi entregando, o povo de Israel foi tomando posse. Vai tomando posse da sua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi tomando posse. E aí eles tomaram o rumo ao deserto. Aleluia. E acabou aí a história? Não. Aleluia. Nós aprendemos na escola dominical pela manhã que Deus tem promessas, fez promessas na vida de Abraão. Ainda, né, ele era Abrão. Fez promessas. Mas Abraão passou pelo deserto. Abraão precisou cavar poços. Abraão precisou trabalhar. Olha, mas Deus não tinha promessa, não disse que abençoaria? Sim. Não disse que estaria com ele? Sim. Mas ele enfrentou perigos, ele enfrentou noites frias, dias calorosos, aleluia, momentos em que faltou comida, que faltou água, mas Deus era na vida dele, aleluia. Igreja Santa do Senhor, nós temos a presença de Deus na nossa vida, é promessa dele que estaria e está conosco todos os dias das nossas vidas. Mas batalhas virão, dificuldades, aflições, vamos enfrentar, mas ele está conosco, aleluia. E nós só precisamos continuar firme nas promessas do Senhor, aleluia, porque nós já somos mais do que vencedores, aleluia, glória a Deus, aleluia. O sangue do Cordeiro protege, ele salva e ele transforma as nossas vidas, aleluia. E nos dias de hoje acontece da mesma maneira. Jesus Cristo te salvou, glória a Deus. O sangue de Jesus nos libertou e tem nos transformado cada dia mais, aleluia. Mas há dificuldades, tem aflições, tem problemas em que enfrentamos, e muitas vezes tira a nossa paz, muitas vezes lança medos sobre nós, dúvidas podem aparecer na nossa mente, aleluia, e a nossa fé é colocada à prova, aleluia. Como está o seu coração diante do Senhor? Quero que a igreja se coloque de pé nessa noite. O sangue do Cordeiro, ele protege. O sangue do Cordeiro, ele salva. O nosso Cordeiro Pascal, ele continua transformando as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Como é que está a sua vida nessa noite diante do Cordeiro de Deus? Aleluia. Ele está aqui nessa noite e ele continua transformando corações. Ele continua agindo em nossas vidas, aleluia. Como que está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu trabalho? Como está aquilo que você tem depositado na presença do Senhor? O Cordeiro de Deus está aqui nessa noite e ele continua mudando os corações, ele continua transformando, aleluia. O que é que você tem colocado na presença do Senhor? O que é que você tem pedido para Deus?
é uma libertação, é uma cura, alguma enfermidade tem te assolado, salvação, você precisa que alguém volte para os caminhos do Senhor. Aleluia, eu faço um apelo nessa noite, se você se enquadra em alguma dessas situações, saia do seu lugar como um ato de fé. Aleluia, você que quer uma transformação e vem até aqui à frente. Aleluia, o Cordeiro de Deus está aqui nessa noite para transformar a sua vida, para te dar um novo ânimo, aleluia. Aonde o sangue do Cordeiro entra, aonde o sangue do Cordeiro é colocado, a morte tem que sair em retirada. Aleluia. Não fica, o mal tem que sair. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos gratos, ó Pai, a Ti, pelo Teu Filho amado, Senhor, que deu a vida por nós, o verdadeiro, ó Pai, Cordeiro, que nos trouxe nova vida, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Esse Cordeiro que trouxe transformação, que traz cura, que traz vida, aleluia, que traz libertação, que traz a salvação, aleluia, tem nos alcançado e está aqui nessa noite. Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Pai, que todos nós venhamos viver a verdadeira Páscoa, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós verdadeiramente venhamos estar, ó Deus, com os nossos corações, ó Pai, colocados em Ti, Senhor. Pai, aquilo que nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, o que cada um tem colocado, Senhor, tem pedido, Senhor. Pai, que o Teu sangue, Senhor, possa alcançar, ó Pai, possa, Senhor, trazer a transformação que tanto, ó Pai, estamos esperando, que tantos, ó Pai, têm pedido, Senhor, têm crido, ó Pai, nas Tuas promessas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós confiamos, ó Pai, ainda que muitas vezes a fé é pequena, Senhor, mas nós regamos a cada dia, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai, venha transformar vidas, ó Pai, que têm perdido, Senhor, as forças, ó Pai. Venha trazer, ó Pai, dando ânimo, Senhor, para continuar na Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, visita cada lar, ó Pai. Traga a transformação, ó Pai. Que teus testemunhos, Senhor, sejam contados aqui neste lugar, ó Pai. E que o Teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e Te pedimos nessa noite, Senhor, que o Teu nome continue, ó Pai, sendo glorificado. E o verdadeiro significado da Páscoa, ó Pai, possa ser lembrado todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te pedimos. Amém. Aplauda o nome santo do Senhor. Seu grande amor, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive.
seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Levante as tuas mãos aos céus, acima da tua cabeça. Dá uma balançadinha nela assim, ó. Diga assim comigo: a Páscoa significa liberdade. Liberdade significa um recomeço. Obrigado, Jesus, porque quando eu te aceitei, eu passei a ser livre. Tudo na minha vida passou a ser novo. Que eu sou uma nova criatura. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Em o nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Amém. Alguém entre nós que queira ou deseja aceitar Jesus, ou retornar para os caminhos daquele que um dia você se distanciou? Nós não mudamos, nós não transformamos ninguém, mas Jesus, como foi pregado aqui pelo presbítero Cleiton, ele tem a graça infinita, transformadora para a vida do homem. Alguém nesta noite? É uma oportunidade que o Senhor está lhe dando. Se não há, que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Irmãos, nós vamos dar os avisos para irmos ao final do nosso culto. Irmãos, aos irmãos que não tomaram ceia ontem, desejam tomar, dá um sinal com a mão. Os irmãos que vão tomar ceia hoje, levante a mão. Os irmãos que vão tomar ceia, os nossos diáconos vão estar preparando. Levante a mão para que possa ser contado os irmãos que vão tomar ceia. Tem aqui, você vai também, Tiago, tomar ceia? Ah, é 5, então tá bom. Então temos 5 irmãos, tá? A irmã Sandra está ali, contou lá fora, Tiago. Tem a irmã Gabriela lá fora, tá? Nós vamos celebrar a ceia para eles hoje. Irmãos, é com muita alegria. Eu estou feliz, ô Marcinho. Eu já estava preocupado com você, rapaz. Ele voltou bigodudo. Olha lá. Aí, ó. Tá certo. Só não chegou um WhatsApp seu, do pastor lá, que eu não tenho o seu número. Senão ia chegar o WhatsApp e o pastor junto lá, tá? Feliz de estar te vendo aqui, tá bom, filho? Gustavo, aqui é a sua casa, hein, menino? Ó, menino. Vovô, quando te viu aí, deu um sorrisão aqui, hein, ó. Tá bom, Gustavo, nós chamamos, tá? Irmãos, eu quero apresentar uma pessoa nesta noite, é uma alegria para mim, ele está aqui, tá? Ele sempre tem falado para mim, amanhã eu vou. E o amanhã dele é o hoje. Porque Deus trabalha no tempo dele, não no meu. Eu quero apresentar o Cláudio. Fique em pé aí, Cláudio. Está aí o Cláudio e também a sua filha Ana Laura. Fique em pé, filhinha, está aí. O Cláudio é um amigo meu, mora aqui um pouquinho para frente aqui da nossa casa. Nós fizemos uma amizade aí. E eu estou tentando pescar ele, tá, irmão? Só que ele é aquele bagrinho ensaboado, né? Ele tá saindo assim. Mas hoje eu consegui trazer ele mais um pouquinho para perto, tá bom? Como nós vamos receber o irmão Cláudio nesta noite, sejam bem-vindos, o irmão Cláudio, a sua filha, em o nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente, se quiser. Maravilha. Obrigado, Cláudio. Eu só vou falar alguma coisa depois que 3 pessoas for lá.
receptível. Aí, ó, olha a experiência, está aqui. Ó. Eita, aí, Gustavo. Maravilha. Agora, irmão, ó, vou combinar uma coisa com vocês, tá? Todos os visitantes que estiverem aqui, se ninguém levantar, eu vou parar, vou ficar assim, ó. Você já sabe qual é o nosso código, beleza, irmãos? Ô, Cláudio, Deus te abençoe. Leva a bênção hoje lá para o lado de dentro da tua casa, tá bom? Irmãos, vamos dar os avisos, olha. O irmão Wagner está enfermo, nós vamos estar orando por ele, também justificando a sua ausência. O irmão Wesley pede as orações para o Cláudio, pai, a Ana, a Júlia, filha. Esse é inteligente, o Moacir, patrão. O William e Isabela, primos, vamos estar orando. Esse homem tem uma sabedoria, rapaz. Porque se orar pelo patrão, o patrão é abençoado, ele está junto com a bênção do patrão, tá certo? Amém? Vamos fazer essas orações. Irmãos, ó, terça-feira, eu orando a Deus, e Deus colocou no meu coração, para mim começar aqui uma série de mensagens. Eu vou começar aqui sobre avivamento, a necessária e permanente festa da igreja. Um avivamento, você vai aprender o que é um avivamento. É pular, está tudo englobado, é dançar, é sorrir, é bater palma. Você terça-feira, serão algumas terça-feiras, que nós vamos ministrar sobre avivamento. É a necessária e permanente festa da igreja. Batismo com o Espírito Santo não tem que acontecer só com congresso. Salvação de almas não tem que acontecer só com missões. Nós tivemos 2 domingos atrás aqui com um dos nossos irmãos. Quando nós colocamos as mãos nele, ele começou a falar em línguas estranhas, para a glória do Senhor. Abençoado aqui. E nós vamos entrar nessa linha de ministração. E todo final, eu vou orar com a igreja, para que nós possamos viver o algo sobrenatural da parte de Deus. Com respeito, o dia que eu venho para a igreja e eu não falo em línguas, eu me preocupo comigo mesmo, eu não sei você. Mas o dia que eu não falo em línguas, porque culto é você prestando. Eu fico preocupado se o meu culto conseguiu agradar a Deus, porque eu não senti nada, não consegui ter nenhum movimento de alegria. Vamos aprender a partir de terça-feira, é uma série de algumas terça-feiras, avivamento. A necessária e permanente festa da igreja. Amém, irmãos? Olha para o teu irmão e diga assim, olha para o teu irmão e diga, você é o meu convidado. Se você faltar, eu estou triste. Quarta-feira tem as guerreiras em Cristo, quinta-feira nós temos a nossa Quinta da Vitória, domingo, irmãos, pela manhã. Hoje começamos um trimestre maravilhoso sobre os patriarcais. O que é os patriarcais? É a era patriarcal. É a segunda era, primeira inocência, segunda patriarcal. Nós estamos aprendendo aqui sobre, não é a terceira, né? É a segunda. Nós estamos aprendendo aqui sobre Abraão, Isaque e Jacó. Os homens a qual a terra não era digna de receber. Hoje nós tivemos uma aula abençoada